E aí, meus filhos, vocês estão bonzinhos nesse 21 de fevereiro de 2022, nessa segunda-feira? Tão bonzinho não, né? Porque o Flamengo perdeu. Vou falar um pouco da busca por um técnico, né? Porque o Flamengo trouxe o Paulo Souza. Vou abrir só um parêntese, que o Paulo Souza, ele não é um técnico papa títulos. Ele não é um técnico que tem muitos títulos na carreira, mas é um técnico que passou por, se não me engano, 7 países aí, e é um técnico que entende sim de variação tática, é um técnico estudioso. Beleza. Ele chegou agora no Flamengo, então ele tem feito alguns testes no Campeonato Carioca, testes assim que a gente fica, por que aquele jogador tá jogando ali, por que esse outro tá jogando aqui? Então ele tem as convicções dele, até aí nós estamos, vamos deixar o rapaz fazer o trabalho dele, né? Então, agora chegou a prova, nós jogamos contra o Atlético Mineiro, eu até pensei que o Flamengo não ia jogar tão bem, o Flamengo jogou sim, inclusive na minha opinião foi até um pouco superior ao Atlético, o Flamengo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, perdeu alguns gols, alguns lances, né? E no Campeonato Carioca, como o Flamengo eu vi que não estava fazendo triangulações, não estava fazendo boas jogadas, que o Flamengo não tem mais aquelas triangulações, porque é outro estilo de jogo, né? Não é, a gente não vai conseguir mais, por exemplo, saber qual vai ser o time titular do próximo jogo. A gente não sabe. Antes a gente sabia. Então, tranquilo, beleza. Mas nesse jogo contra o Atlético Mineiro, apesar das substituições dele também ser assim um pouco contraditória, somente que todo mundo viu, todo torcedor viu que quando tirou o Bruno Henrique, era para ter colocado o Marinho. Isso aí todo mundo sabe. Por quê? Porque o atacante incomodaria o Atlético e o Atlético não ia ficar mais à vontade no jogo. Quando o Diego entrou, o Atlético não se preocupou mais em se defender tanto. Foi lá para buscar um empate. E aí deu no que deu, empatou. Porque o Flamengo recuou um pouco mais. O Bruno Henrique estava incomodando o Atlético. E o Marinho também incomodaria o Atlético. E o Marinho também volta para marcar. Ele é bom para marcar. Ele tem recomposição de bola. E aí a gente ficou nessa de não entender o porquê dessa substituição. Eu, particularmente, a questão do Léo Pereira de ter entrado, tudo bem, o Felipe Luiz jogou uma partida boa, mas cansou, entrou o Léo Pereira ali, eu não vou questionar essa parte. Eu só questiono a do Diego Ribas, que não precisaria dele ter entrado. Inclusive, alguns jogadores ali são questionáveis para todos nós, a gente sabe quem são, né? E agora sim, os próximos jogos, será? A dúvida, né? Será que o Paulo Souza, ele é um técnico que é retranqueiro? Ele é estudioso, ele tem variação tática. Retranqueiro no sentido assim, por exemplo, muitos técnicos brasileiros são assim, tá ganhando de 1-0, tá ganhando de 2-1, tira um atacante e recua o time. Já perceberam isso? Alguns técnicos brasileiros. E o Paulo Souza, nesse jogo agora, estava ganhando de 2-1, faltava ainda muito tempo para o jogo acabar. Ele fez o quê? Saiu o Bruno Henrique, então ele, em vez de recompor com o Marinho, não, colocou o Diego, ou seja, teve que fechar a casinha, ficou um pouco mais para trás, perdemos o poder de ataque. Será que alguns outros jogos ele vai continuar com esse pensamento? Não seria a hora. Todo mundo sabe que o Diego é um jogador que é bom pro elenco, porém é um jogador para entrar quando o Flamengo estiver ganhando aí de uns 3-1, faltando 15 minutos para acabar o jogo, ganhando de 4-2, ou seja, um placar no mínimo de 2 gols de diferença. Aí o Diego poderia entrar assim, faltando uns 15 minutos. Mas o Flamengo ganhando de 2-1, com muito tempo de jogo ainda, na minha opinião, não seria momento. Em relação aos pênaltis, a gente ficou naquela dúvida porque o Everson é um bom goleiro, né? O goleiro do Atlético Mineiro, assim como o goleiro do Palmeiras, são goleiros que gostam de defender pênalti. O Hugo defendeu alguns pênaltis ali, poderia ter defendido vários pênaltis, ele foi em várias bolas, mas parece que a bola passava por perto dele ali, faltou um pouco mais de malícia ali, né? E os 4 chances que a gente teve para matar o jogo, com o René, com o Fabrício, com o próprio Hugo Souza ali, que teve a chance de se redimir, mas quando o Hugo Souza foi bater o pênalti, eu digo, perdeu, porque é um cara que desde a base não consegue sair jogando com os pés, imagina bater um pênalti num jogo decisivo. Eu já estava preparado para que o Hugo tivesse perdido aquele pênalti, eu já estava preparado. Em relação ao último pênalti lá que o Hulk pediu, já foi na segunda rodada, né? O Hulk pegou a bola para bater, que todo mundo tem esse questionamento de dizer assim, bom, o Gabigol poderia ter botado a bola debaixo do braço e agora sou eu.
Concordo com você, concordo com você. Porém, eu já vi um jogo para trás, não sei se vocês lembram, o Vitinho, eu lembro de um jogo que ele pegou, não sou eu que vou bater, ali no meio do jogo, não era lá fora não, que a gente não viu como foi, a TV não mostrou a discussão dos jogadores, né? Então eu lembro que no meio do jogo o Vitinho, não, sou eu que vou bater, sou eu aqui e pronto, ele pegou a bola e sou eu. Lembra o que o Vitinho fez? A bola isolou, passou aqui no quintal de casa, foi bater ali na 13 dela. Lembra daquele jogo? Pois é, então a minha dúvida é, será que lá no momento o Vitinho não disse assim, não, sou eu que vou bater, sou eu e pronto, não sei porque o Vitinho tem disso, você não sabe. Agora, se o Vitinho não fez isso, se o Vitinho disser assim, não, ninguém vai bater não, então eu bato. Se ele fez isso, aí sim era pro Gabigol pego a bola e digo, não, eu que vou bater. Porque a minha impressão que dá é que o Gabigol é fominha, cara. É um jogador que ele gosta de estar em campo, é um jogador que ele não quer sair, não quer ir pra reserva, e é fominha, esses caras fominha pra bater uma falta, pra bater um pênalti, ele não corre não. Por isso que eu fico com a impressão, não tenho 100% de certeza, mas a impressão que eu tenho é que no momento lá, como por causa daquele outro jogo do Vitinho, o Vitinho deve ter dito, rapaz, quem vai bater sou eu aqui, rapaz, eu que vou pegar essa bola, não tá aqui, eu que vou bater. Ou seja, o Gabigol talvez ia bater, mas o Vitinho fez isso e o Gabigol, tá bom, já que tu quer bater, então vai lá e bate. Entenderam? Então acredito que pode ter acontecido isso, mas não tenho a certeza. Eu falo isso porque o Vitinho já fez isso dentro do campo. Não sou eu que bato e isolou a bola. E assim, o Flamengo até que me surpreendeu durante a partida, jogou bem, mas essa questão de erros de gol, de errar gol, o Gabigol não pode errar esse tanto de gol que tem errado, né? Ele aparece, ele se apresenta, realmente. É um atacante que ele não pode ficar na reserva. Porém, cara, uma decisão de campeonato, a gente ter Marinho e Pedro no banco, não interessa, ele tinha que dar de um jeito. Tem tantos tipos de substituições que a gente fica na dúvida, questionando certo jogador que vai entrar. Com certeza a torcida não questionaria se entrasse o Marinho e o Pedro. Ninguém ia questionar, todo mundo ia... E outra coisa, eu vou respeito o Paulo Souza, não vou criticá-lo agora de forma alguma, porém, um jogo decisivo, eu não tiraria de forma alguma Everton Ribeiro e nem Arrascaeta. Apesar de que Lázaro entrou, tocou ali a bola, fez uma assistência boa, né? Jogou bem, o Vitinho também entrou bem ali, mas mesmo assim, uma decisão, um Everton Ribeiro da vida e um Arrascaeta, meu amigo, ele ficaria até o final, só se fosse assim, se tivesse machucado mesmo, porque eu não tiraria o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, como eu critico até hoje o Jorge Jesus naquela final contra o Liverpool, que ele tirou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, os dois no segundo tempo, faltando ainda muitos minutos de jogo para acabar. Então, Marinho, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta, esses aí em campo. O resto, se vire, taque volante, taca lateral direito, e o Flamengo precisa de um goleiro sim. O Hugo é um goleiro que ainda vai amadurecer, ainda bem jogou ali a decisão contra o Atlético, só sentiu aquela pressão agora, mas o Flamengo precisa sim. Eu acho que o Flamengo vai esperar aí o Atlético Paranaense ter seu jogo contra o Palmeiras, a decisão, para poder ir atrás do Santos. Eu acredito que será isso. Né? Porque também o Hugo, apesar de ser um goleiro que eu acho ele mais ágil que o Diego Alves hoje em dia, mas uma decisão dessa, o Diego Alves ali, ele comanda, apesar de o bracinho ser bracinho de jacaré que a gente tá falando, mas ali na área, comanda a área, a zaga, a orientação da zaga, o Diego Alves é muito acima do Hugo, entendeu? E na hora dos pênaltis, confio mais no Diego Alves do que no Hugo. Mas o Flamengo precisa sim de um goleiro e quem sabe também mais um zagueiro. Recompor alguns jogadores. Diego Ribas é um bom jogador, mas é um jogador que ele precisa já... Uns 4 jogadores do Flamengo precisam ser renovados ali. O Flamengo precisa de fôlego novo. Entendeu? Então é isso aí. Saudações rubro-negras. Eu acho que esse ano o Flamengo vai jogar muitas partidas boas. Nós vamos ganhar muitos jogos. Porém, se ficar com essa de eu quero analisar o Paulo Souza em jogos futuros aí, para ver se quando a gente estiver ganhando de 1-0, 2-1, para ver se realmente ele vai tirar ali um atacante e recompor com o meio. Se ele fizer isso, aí eu vou começar a criticá-lo, porque sair um Bruno Henrique e você ter o Marinho no banco, um Marinho, cara, e você colocar um Diego Ribas, eu discordo.
Mas por enquanto eu vou analisar os próximos jogos, porque se ele continuar fazendo isso, aí sim eu vou criticar. Valeu, galera, saudações rubro-negras!